Olá, estudantes da Rede Municipal de Anápolis, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal SEAD. Eu sou a professora Jéssica Faleiros e hoje estou aqui falando com os estudantes do quarto ano sobre um assunto muito importante, que é a coerência, né? Coesão e coerência textual. Mas então vamos ao título da aula de hoje. Como organizar minhas ideias, construindo textos com coerência. Então, isso também é um conteúdo que está relacionado à concordância verbal, que a gente acabou de ver uma aula aí essa semana sobre concordância. Então, tem tudo a ver esse conteúdo, tá bom? Então, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o que é coerência, se você ainda não sabe, e a gente fazer a conexão com essas duas matérias. Vamos, então, ao título da nossa aula. Eu falei como organizar minhas ideias, construindo textos com coerência, e o desafio é, você já leu um texto que parecia confuso, em que as ideias estavam fora de ordem? Ficou difícil de entender, não foi? Então, quando a gente vê um texto que a gente não consegue entender o que ele está dizendo, pode ser que esse texto não esteja um texto coerente. Quando mais de uma pessoa lê e há mais de um entendimento, pode ser que esse texto está confuso, está faltando coerência dele. Então, coerência vai estar relacionado à clareza de ideias. Mas vamos lá ver o que é coerência. Vamos aqui, ó. É quando o texto faz sentido e as ideias seguem uma ordem cronológica. Sem coerência, o leitor pode se perder. Então, além da ideia fazer sentido, ele também tem que ter uma sequência, né? Então, por exemplo, não é só um texto argumentativo que vai explicar algo ou vai convencer você de algo que precisa ter coerência. Um texto narrativo, uma história, por exemplo, um conto, uma fábula, ele também precisa haver coerência, porque precisa ter uma sequência lógica. Eu preciso ler e entender em que parte aquela história está se passando. Então, a coerência, gente, é em qualquer tipo de texto, até numa legenda de Instagram, eu preciso ter coerência, porque a pessoa tem que ler e entender, além da imagem, né? O que está escrito ali, o que quer dizer aquele texto, né? Qual é a mensagem ali daquela legenda. Bom, continuando então aqui, sequência de ideias no texto. Então, todo texto precisa ter início, apresentação do assunto, meio, desenvolvimento das ideias e fim, conclusão, fechamento. Gente, pode ser uma legenda, né? Volto no exemplo, pode ser uma legenda de Instagram, mas eu preciso de um início, um meio e um fim. Eu preciso iniciar uma ideia, eu preciso argumentar, eu preciso desenvolver essa ideia e, por fim, eu preciso finalizar, né? Concluir aquilo ali. Então, pode ser em 3 linhas, mas eu preciso ter eu tenho que ter sentido, começo, meio e fim. Exemplo prático, ó. Texto desorganizado. Depois fomos ao parque, era domingo, no final tomamos sorvete e eu acordei animado. Gente, quando uma pessoa fala desse jeito com você entende o que ela tá falando? Nem um pouco, você não entende. Tem pessoas que falam assim mesmo. Infelizmente existe, né? E aí, às vezes, é outro probleminha ali que ela tem, que ela também não consegue organizar as ideias dela. Agora, na escrita, a gente também consegue fazer isso, ó. Vamos lá, o texto organizado, então. Era domingo e acordei animado. Depois fomos ao parque e no final tomamos sorvete. Agora sim tem uma sequência. Então era domingo, acordou, foi no parque, tomou sorvete. Então há uma sequência lógica agora. Estratégias para organizar ideias. Fazer um roteiro ou listas antes de escrever. Usar conectivos depois, em seguida. Pensar no leitor. Será que ele vai entender a sequência? Então, olha, gente, esse aqui fazer a lista, isso aqui é muito importante. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer uma lista antes de começar a escrever um texto, né? Organizar ali no papel umas ideias. Usar conectivos também é extremamente importante, porque os conectivos, eles são essas palavrinhas que vão conectar as ideias. Por isso que o nome dele é conectivo, porque ele conecta ideias. Então, eu tenho vários tipos de conectivos. Pesquisem aí no Google, tem uma lista no seu caderno, né?
uma folha assim grudada no sua estante de estudo, né? Por quê? Porque os conectivos nos ajudam a escrever melhor, tá? E às vezes a gente não lembra de todos, né? Tem vários, a gente usa os mais comuns, mas existem vários. E também pensar, na hora que você está escrevendo, pensar como leitor e não como escritor, né? Eu estou escrevendo isso aqui, a pessoa que está lendo também vai entender? Então é muito essa visão, mudar a sua perspectiva de escritor para leitor, para ver se realmente aquele texto está bem escrito. Bom, então o que aprendemos? Aprendemos o que é coerência, vimos como organizar ideias em sequência lógica e descobrimos que planejar antes de escrever ajuda o texto a ficar o quê? Mais claro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de curtir essa aula, não deixe de curtir o nosso canal também no YouTube, para que você, né, também explore ali os vários vídeos que a gente faz toda semana para vocês. Tá certo? Um grande beijo e até mais!